Olá, turma do sexto ano. Nessa videoaula nós vamos falar sobre cadeias e teias alimentares. Na aula anterior, nós vimos os tipos de organismos. Nós dividimos esses organismos em produtores, consumidores e os decompositores. Todos esses organismos que nós falamos, é, eles vão exercer entre si funções e eles também vão não apenas exercer funções entre si, como eles vão ter que conviver, certo? Eles vão estar interrelacionados ou de uma forma indireta ou de forma direta, tá bom? Então, nessa aula nós vamos entender como essas interações acontecem, como é que nós estudamos essas interações desses diferentes tipos de organismos, tá? E a partir disso a gente vai entender melhor o que é uma cadeia ou uma teia alimentar. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Dando início à aula, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre cadeia alimentar. Tá bom, pessoal? Professor, o que é uma cadeia alimentar? Pessoal, quando eu digo que quando eu falo em cadeia alimentar, na verdade eu estou falando de uma sequência, tá bom? Uma sequência de alimentação. Lembra dos organismos produtores, dos organismos é, consumidores e dos organismos decompositores? Então, todos eles vão estar relacionados num ambiente, tá bom? Como assim, professor? Pessoal, no meio ambiente, a gente vai perceber que vão ter seres que produzem, seres que consomem, tá bom? E fora esses seres que consomem, o que não está mostrando aqui, também vamos ter os organismos que vão decompor, certo? Esses tipos de organismos consumidores, tá bom? Ah, vamos falar o seguinte: imagine que na natureza, na verdade, há na natureza organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento, né, que são os produtores. Esses é, tipos de seres, eles conseguem produzir seu próprio alimento. Lembra? Pelo processo de fotossíntese, tá bom? Que é aquele processo que a partir da luz e dos nutrientes, os organismos conseguem produzir glicose. Isso nós vamos falar melhor numa próxima aula, tá bom? A partir desses produtores, desses organismos produtores, nós vamos ter o que? Organismos que vão se alimentar desses organismos produtores. Isso aqui nós sabemos que são o quê? Que são organismos consumidores. Mas numa cadeia alimentar, nós vamos chamá-los de consumidor primário. Por que consumidor primário? Porque ele vai ser o primeiro, nessa linha aqui, a consumir estes organismos que produzem seu próprio alimento. Então, esses aqui vão ser o consumidor primário, ou seja, ele vem primeiro, tá bom? Assim por diante, vamos ter o que? Os consumidores secundários, tá bom? Por que eles são secundários? Porque eles vão se alimentar dos consumidores primários, tá bom? Assim por diante, nós vamos ter o que? Os consumidores terciários, tá bom? Vamos resumir tudo isso, toda essa ideia que nós vimos. Por exemplo, aqui temos essa planta, ela é o que? Um produtor, não é? Produz o seu próprio alimento, mas ela vai servir de alimento para outra espécie. Nisso aqui, depois disso, nós vamos ter o que? Um caramujo. Esse caramujo ele vai se alimentar dessa planta, então ele é um consumidor primário, certo? Ele é um consumidor primário porque ele vai consumir isso aqui, esse tipo de alimento, e ele também servirá de alimento para outra espécie. No caso, um peixe vai se alimentar desse caramujo. Então, como esse aqui é o nosso consumidor primário, o consumidor secundário vai ser o meu peixe. Da mesma forma que esse peixe ele vai ser devorado por por uma garça, né, uma ave. E essa ave a gente vai dizer que é um consumidor terciário, assim por diante. Essa garça pode servir de alimento para outro animal. Então esse outro animal vai ser o quê? Um consumidor quaternário e assim por diante. No final das contas,
que não aparece na imagem é que nós vamos ter vamos ter também os decompositores. Por quê? Pessoal, não sei se vocês sabem, mas todos esses seres aqui apresentados, né, nessa sequência, por isso que a gente chama de cadeia, eles vão ser o quê? Eles vão morrer, tipo, ou sendo devorados, ou simplesmente por acabarem o seu tempo de vida. Então, todos os restos, ou mesmo o corpo desses animais que falecem, eles vão servir de alimentação para os decompositores. Lembra que os decompositores, eles vão o quê? Eles vão decompor, fazer a quebra desse material orgânico, né? E a partir dessa quebra desse material orgânico, o que, que vai acontecer? A gente vai o quê? Vai gerar energia para os decompositores, mas também vai gerar o quê? Vai gerar nutrientes para o meio ambiente, tá bom? Isso é uma cadeia alimentar. Então lembrem, quando nós falamos de cadeia alimentar, nós estamos falando de uma sequência de alimentação, tá vendo? Essas setas é uma sequência. Tipo, um ser vai se alimentando do outro, certo? Até o quê? Até nós vermos o quê? Essa sequenciazinha que acontece, tá bom? Pessoal, vamos ver, tipo, eu sempre, na verdade, no slide anterior, a gente falou sobre os tipos de componentes que formam, tipos de componentes, né? Então, vamos ver aqui melhor os componentes de uma cadeia alimentar, tá bom? Pessoal, geralmente, o que acontece? Na base, a gente pode ver a sequência de uma cadeia alimentar dessa forma assim, certo? Nessa, nesse sentido, como também nós podemos ver uma pirâmide, onde na base dessa pirâmide vão ficar os nossos produtores, certo? Imagine só, sem produtores, nós não vamos ter os herbívoros e não teríamos o que? Sem os herbívoros, não teremos os carnívoros, tá bom? Tanto os carnívoros que servem como consumidores secundários, nem como os consumidores terciários, quaternários e assim por diante, tá bom? Da mesma forma, lembrem-se, a cadeia alimentar, ela vai ser, ela vai ser composta por produtores, consumidores e os decompositores, certo? Todos eles vão estar relacionados entre si, tá bom? Lembrando que a gente vai ter muitas outras relações entre esses tipos de organismos, tá bom? Esse aqui é só uma outra forma de nós explanarmos como funciona uma cadeia alimentar, tá bom? Ó, eu espero que vocês tenham percebido que os decompositores, independente do nível que nós estabelecemos para determinado componente da cadeia alimentar, nós vamos ver que todos eles vão ser utilizados pelos decompositores, tá bom? Independente de você ser um carnívoro que está acima dessa pirâmide, como você pode estar no nível mais baixo, todos os decompositores eles vão te utilizar como alimento. Lembrando que nem sempre só porque temos um consumidor quaternário que esse consumidor quaternário ele não vai ser alimento de outro. Ele pode ser o alimento também de um ser terciário e assim vice-versa, tá bom? Ao mesmo tempo que, por exemplo, um herbívoro, que eles são considerados consumidores primários, eles vão ter uma relação, certo? Ele pode servir como consumidor tanto para um consumidor terciário, como secundário e um quaternário, entende? Então as relações são muito mais complexas, certo? Por fim, essas relações que estamos falando, a gente vai chamar de teia alimentar. Só que, pessoal, não confundam teia alimentar com cadeia alimentar. Por quê? Porque a cadeia alimentar, geralmente, ela é muito mais linear, certo? E menor. Quando a gente fala de uma teia alimentar, nós estamos falando de um processo, quer dizer, de várias relações de consumo entre espécies. Na verdade, a gente está falando do quê? Estamos falando de diversas cadeias. Ou seja, uma teia alimentar ela vai ser formada por diversas cadeias alimentares, tá bom?
vamos ver aqui. Por exemplo, plantas, sementes e frutos, todas elas são o quê? Produzem seu próprio alimento. E elas vão servir de alimentação para ratos, gafanhotos, besouros, tartarugas, não é? Ao mesmo tempo que, por exemplo, essa tartaruga ela pode servir de alimento para uma onça ou para um gavião, certo? Então, aqui temos nossos produtores, bem aqui nós vamos ter os nossos consumidores. Só que qual é a diferença para a cadeia, professor? Se aqui tem quase a mesma sequência. Pessoal, o que acontece aqui é que, por exemplo, temos os nossos produtores. Esse produtor vai servir de alimento para o rato, da mesma forma que pode ser que esse rato sirva de alimento para o nosso sapo, ele também pode servir de alimento para nosso gavião, tá bom? Certo? Ou esse rato, ele é o nosso consumidor primário, mas ele vai ser consumido por um consumidor secundário e assim por diante. Agora imagine o seguinte, pessoal, digamos que esse rato não exista mais na natureza. O que acontece é um corte nessa teia alimentar, tá bom? Por quê? Esse rato que servia de alimentação para o gavião e para o sapo, ele não existe mais, não é? Então, consequentemente, os que vêm depois, os consumidores terciários, secundários, quaternários, eles também tendem a desaparecer, entende? Então, a teia alimentar é algo mais elaborado, é algo mais complexo, tá bom? Então, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer o seguinte, pessoal, que o conjunto dessas relações entre as cadeias alimentares, elas vão ser chamadas de teia alimentar, tá bom? Certo? Ó, lembra do que eu falei? Por exemplo, se um desses organismos desaparece, o que nós vamos ver é um desequilíbrio nas teias alimentares. Hoje em dia é muito mais comum termos esses desequilíbrios nas teias alimentares. Por quê? Por quê, pessoal? Digamos que uma determinada região tem uma alta quantidade dessa planta aqui. E ela é simplesmente extinta, tá bom? Se ela é extinta, ela vai quebrar uma teia alimentar. E essa teia alimentar, ela vai ser o quê? Ela vai quebrar diversas outras cadeias alimentares, tá bom? Por exemplo, não vai existir mais besouros, nem ratos, certo? Nem coelhos. E esses animais aqui, eles serviriam para outros animais, certo? Outros organismos maiores, como leões, entende? Então, se uma espécie tende a desaparecer, acontece um desequilíbrio nas teias alimentares, tá bom? E os principais motivos para que isso aconteça, um desequilíbrio nas teias alimentares, são o quê? São caças predatoriais, crescimento de espécies e espécies invasoras. Quando eu falo de caça predatorial, eu digo de uma caça onde uma espécie, por exemplo, digamos que tem uma certa quantidade de leões em determinado habitat. Digamos que o número desses leões ele aumenta muito, muito, digamos que significativamente. Tem milhares de leões. Eles começam a devorar muitas espécies menores. Vai acontecer o quê? Vai começar a diminuir o número dessas espécies. Isso acontece muito também pela presença humana. Por exemplo, obviamente que nós consumimos alguns animais, né, em escala industrial, mas outros animais da natureza eles são caçados apenas para o quê? Para a retirada de peles, de ossos, tá bom? Para a produção de artefatos, bolsas, sapatos específicos que são mais caros. Isso, pessoal, se isso for feito de uma forma exacerbada, a gente diz que é uma caça predatorial, porque é uma caça desnecessária, em alguns casos, certo? Que vai gerar um desequilíbrio, porque ela vai estar consumindo uma espécie que é importante para aquela teia alimentar. Isso também, essa caça predatorial, ela pode surgir do crescimento de uma espécie. Quando eu falo de crescimento de uma espécie, eu estou falando, na verdade, da capacidade que aquela espécie tem de se produzir, de se reproduzir, na verdade, certo?
Geralmente, tipo, regiões sofreram muito com esse crescimento de espécies, como por exemplo a Austrália, né? Ou até mesmo a América do Sul e do Norte, onde muitas outras espécies, como por exemplo ratos, pássaros, coelhos, eles não existiam nessas regiões, mas eles foram implementados pela chegada dos humanos, tá bom? E eles acabaram o quê? Se adaptando. Quando isso acontece, nós dizemos que temos espécies invasoras. O que são essas espécies invasoras, professor? Pessoal, são espécies que não são nativas. Tu imagina uma espécie da América do Sul e uma da Europa. Vamos pensar nas navegações, tá bom? Quando os portugueses chegaram aqui na América Latina, na América do Sul, né? Eles trouxeram consigo diversas outras espécies. Essas espécies não são nativas, tá bom? Essas espécies nós conhecemos como espécies invasoras. E essas espécies invasoras, né? Elas eram de outra região, mas elas acabam se adaptando muito bem à nova região que elas invadiram, certo? E elas vão começar a competir com essas espécies, as espécies nativas. E isso gera um desequilíbrio total. Alguns exemplos mais recentes foi o que aconteceu nos Estados Unidos, com a chegada de vespas assassinas, né? Essas vespas, elas existem na Ásia, mas não sei, por exemplo, por termos um comércio cargueiro, elas conseguiram chegar à América do Norte. E por que isso é tão perigoso? Sim, é perigoso porque elas atacam outras espécies de borboletas ou abelhas da região, eles a destroem, certo? E elas competem. Então, as espécies locais, elas vão ser o quê? Elas vão ser elas vão ter uma redução de alimentação, elas vão ser caçadas, entende? Então elas podem correr o risco de extinção. Lembrando, o processo de extinção, pessoal, é quando não se encontra mais, é quando não encontramos mais uma espécie ou ela não tem mais uma grande quantidade de indivíduos, tá bom? Outros exemplos de espécies são os mexilhões, que são que são trazidas geralmente por navios. Temos o caramujo, os javalis. Os javalis, eles são trazidos como uma forma de criação humana, né? Mas eles acabaram sendo soltos na natureza. Então, esses são fatores que podem alterar toda a nossa teia alimentar, tá bom? Então, desde já eu agradeço e por aqui encerramos a nossa videoaula. Espero que tenha sido interessante e qualquer dúvida enviem aos comentários. Desde já agradeço a participação de todos.